E mais uma vez, casos que precisavam ser estudados pela NASA. É incrível como os engenheiros de Xbox na internet encontram solução para tudo, menos para hipocrisia. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal, um vídeo um pouquinho menos caprichado devido à falta de tempo, beleza? Mas com todas as deliciosas informações que você está procurando a respeito do caso, que obviamente, pelo visto, a galera do Xbox não vai querer te mostrar, né? Pelo menos os canais. E do que a gente tá falando? Bom, recentemente nós tivemos a resolução de um caso que estava um tanto quanto obscuro na internet, que era o caso de mais um jogo que foi, né, adiado ou pulou o Xbox em seu lançamento, dadas as circunstâncias de dificuldade de produção, por causa, adivinha só de quem? Exato, o Xbox Series S. O mesmo console que desde o começo da geração os desenvolvedores já torciam o nariz, porque é um console extremamente limitado e que muitas vezes não compensa ser otimizado. E aí que tá todo o cerne da questão. Porque agora abriu-se uma discussão, né, entre o desenvolvedor e a palavra de insiders e jornalistas. Exatamente. Os mesmos dois grupos que cachista vive na internet atacando, dizendo que não servem como nenhum tipo de fonte, é tudo comprado, é tudo sonista, né? Comprado da Sony, né? Então veja que são sempre discursos que se contradizem. No caso da Sony, uma hora a Sony é pobre, tem que vender o almoço para comprar janta, e outra hora ela é rica e compra todo mundo, né? Compra os prêmios, compra os jornalistinhas, compra os insiderzinhos, né? Assim que fala, é sempre no diminutivo, né? Que os caras falam quando eles estão com raiva. Quando eles precisam usar esses caras como fonte, aí volta a ser, não, o jornalista, o insider. É sempre a mesma coisa, mas enfim, né? Enfim. Aí, meus amigos, o que aconteceu é o seguinte, vocês se lembram do caso do Black Myth Wukong? Pois é, aquele jogo do macaco, né, que, enfim, lançou aí no ano passado. Esse jogo, como nós sabemos, pulou o Xbox, não necessariamente porque os caras quiseram, né, mas de acordo com o que a gente já estava suspeitando desde o começo, já que o próprio desenvolvedor tinha falado que tinha complicações, né, estavam tendo complicações no Xbox, era justamente o quê? Por culpa do Series S, não tinha outra, né, alternativa, porque se o jogo estava rodando no PlayStation 5, no Xbox Series X não deveria, né, ter tanta dificuldade assim, ainda que a gente sabe que o PlayStation 5 é um console mais fácil de se otimizar. Agora, o problema é que todo mundo já estava ligado e antenado, mesmo antes dos desenvolvedores comentarem especificamente, era o Series S. E por quê? Porque a gente já viu outros casos na indústria em que o Xbox Series S acabou, né, dando o mesmo tipo de engasgo. E o mais recente e famoso, antes do Black Myth Wukong, foi ninguém menos que Baldur's Gate 3. E aí, meus amigos, começou a muleta da galera na internet para defender esse console que claramente nunca deveria ter existido. E eu falo isso com todas as letras, pode chorar, pode espernear aí nos comentários, pode falar, tá sendo um fanboy. Eu tô falando a verdade, né? Você não tem que acreditar no que eu tô dizendo, tenta me refutar. Simples, tenta me refutar, tenta refutar os desenvolvedores. Esse é um console que não deveria ter existido. E aí, meus amigos, o que acontece é o seguinte, prestem bastante atenção aqui no que vocês vão ver na tela. Que é isso aqui, ó, em vez dos caras criticarem como realmente se deve criticar, ficam passando pano na internet, né? E lembrando, eu já tinha falado pra vocês desde o começo, antes mesmo dos desenvolvedores citarem, né, que o problema era especificamente o Xbox Series S, que essa com certeza era a causa. E por quê, meus amigos? Porque como pouca gente se importa em se informar, em pesquisar, né, em procurar, o Series S, o problema dele, né, ao contrário do que muitas pessoas estão querendo usar de exemplo na internet, mas roda no Steam Deck, não roda no Series S, que é mais poderoso, né, esse não é o caso. O problema principal do Series S não é nem a questão de poder, tá? É a questão da memória do console. Vocês estão se esquecendo que o Series S tem um total de 10 GB de memória, que primeiro é fragmentado, ou seja, uma parte dessa memória roda em velocidades bastante inferiores ao restante da memória. E segundo, o Series S tem pouquíssima memória para o padrão dos jogos de hoje. Meus amigos, 8 GB de memória é muito pouco, isso aqui era o que era utilizado na geração passada, quase. Né? Então é muito pouco, cara. Mas o console não trabalha com 4K, né? O console ele trabalha no máximo até 2K, mas quem disse que a resolução é tudo que vai ocupar espaço na memória?
Quantos jogos a gente não tá vendo que muitas vezes quando sai pro Xbox acaba saindo sem Ray Tracing e outras funções de nova geração, justamente porque pela falta da memória, né? Começou dessa forma desde o começo da geração. Aí agora quando a gente chega mais pra frente da geração, os jogos simplesmente já não estão nem sendo lançados. Alguns, né? Já não estão nem sendo lançados, por quê? Porque não tá compensando. Aí entra um outro ponto, né? Que aí o cara vai querer usar e falar, ah, mas veja bem, o Xbox, ele tem jogos, né? O caso do Baldur's Gate 3 é uma prova, como foi o comentário desse cara aqui, né? É uma prova de que, na verdade, a preguiça dos desenvolvedores, de que, na verdade, os desenvolvedores não estão, né, querendo fazer otimização e blá blá blá. Vocês precisam parar de usar essa muleta, né? Vocês precisam parar de ficar inventando desculpa o tempo inteiro. Porque começou com a desculpa de que a culpa era da Sony porque ela tinha feito um contrato de exclusão. Inclusive, vocês estão insistindo nessa narrativa até agora, né? Já já eu vou mostrar uma curiosidade pra vocês sobre esse caso. Mas primeiro era essa desculpa. E aí agora vocês estão querendo usar o caso do Baldur's Gate 3, dizendo que o estúdio, depois de um tempo, conseguiu otimizar e o negócio saiu pro Xbox Series S. Só que vocês estão se esquecendo de falar uma coisa, tá? O estúdio do Baldur's Gate 3, realmente, ele pode ter tido os dois tipos de dificuldade. Primeiro, pode sim ter sido um pouco de falta de experiência. Porém, mesmo depois da ajuda dos engenheiros da Microsoft e tudo mais, o jogo saiu pro Xbox Series S? Saiu. Só que saiu faltando pedaço. E isso, os caras de Xbox aí, os canais, que estão informando vocês, convenientemente se esquecem de falar. Que o jogo teve que quebrar contrato de paridade para poder ser lançado no Xbox Series S. Tudo bem, o dono do Series X nesse caso se deu bem, ó. Você que comprou o Series X, parabéns. Você fez a escolha certa mesmo, porque aí você joga o Baldur's Gate com tudo que tem direito. Com tudo que tem direito. Agora o cara do Series S não. O cara do Series S, se quiser jogar lá o multiplayer local, por exemplo, não tem tela dividida, porque não aguenta. Tá ligado? Então você cortar a função do jogo, cortar pedaço do jogo pra rodar no console inferior, será que é certo isso? Tem gente que vai passar mais pano ainda agora e falar, ah, mas isso não é necessário, isso não faz falta, isso blá 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 blá. Engraçado, né, cara? Olha como que as narrativas de vocês são tudo furada, né? Até um tempo atrás vocês não estavam elogiando o jogo lá da Tartaruga Mutante Ninja, né? Que no PlayStation comportava menos jogadores que no Xbox localmente. E vocês usavam isso de argumento na internet pra falar que, olha, como o jogo tá capado no PlayStation, pipipi, popopó. Não é verdade? Não é verdade? Aí agora vocês vão passar pano no caso do Baldur's Gate 3, né? Então vejam só como que se altera a narrativa de vocês. É por isso que eu falo, caras, assim, com todo respeito, entendeu? Você que é fã do Xbox, mano, de boa, tá? Eu acho assim, você que é só um usuário comum, ficar passando pano pro negócio, né? Geralmente isso não vai envolver que você pesquise tanto, porque você não é produtor de conteúdo. Agora você vai pegar a maioria dos produtores de conteúdo do Xbox, são tudo umas vergonhas, né? Porque você já sabe que esses argumentos foram utilizados pelos mesmos caras, mas aí hoje, pra defender o caso do Baldur's Gate 3, eles vão querer abrir mão desse argumento. É tudo muito previsível, cara, muito previsível. Tirando esse lado de otimização e tudo, é exatamente como esse cara aqui tá fazendo, ó. Ah, galera, vejam só, né? O desenvolvedor está confirmando que o problema está na otimização do Series S, certo? Mas os caras continuam querendo insistir no discurso de que é porque a Sony comprou o negócio para que ele não seja lançado no Xbox Series S. A Sony fez um contrato de exclusão, né, para que o pobre coitado do Xbox não tenha sua versão de Black Myth Wukong. Aí eu tenho duas coisas para falar, tá? A primeira, mesmo que isso fosse verdade, não muda o que o desenvolvedor falou. Uma coisa não anula a outra. E segundo, de novo, né? Cadê a Microsoft dos 70 bilhões que tem tanto dinheiro assim mais que a Sony e não consegue garantir que os jogos não skippem o Xbox porque a Sony tá lá fazendo, né, supostos contratos de exclusão, né? Porque exclusividade é só quando é da Xbox, desculpem, tá? Eu esqueci, só pode falar que é de exclusividade quando é a Microsoft que faz. Quando é do PlayStation é de exclusão, tá, galera? Só que a parte mais curiosa disso daqui, meus amigos, é que, assim, né, eles estão usando como base um insider, né, que primeiro eles mesmos, tá, denigrem a imagem dos insiders, os próprios caras da comunidade do Xbox, isso a gente pode falar aqui de boca cheia, mas aí na hora de usar o Jez Corden, só porque ele é lá do Windows Central, os senhores querem usar como fonte sobre o que o próprio desenvolvedor tá falando, né? Então eu pergunto pra vocês, não é vocês que usam qualquer coisinha mínima, qualquer erro mínimo, né, de um produtor de conteúdo, quer seja jornalista, quer seja insider ou quem quer que seja, né, pra querer desmerecer o cara? Não é vocês que fazem isso o tempo inteiro pra justificar quando a coisa é ruim contra o Xbox? Então digam para mim, por favor, esse Jez Corden aqui não é o mesmo desse cara aqui desse tweet, que falou que o Xbox não ia portar os seus exclusivos pro PlayStation? E que isso era só, né, uma invenção aí, blá blá blá, dos fanboys? Tá aqui, ó, dezembro de 2023 ele tava falando isso aí. E no fim a gente viu o que aconteceu, né? É esse aqui o cara que vocês estão usando como fonte? De acordo com o próprio conceito de vocês? Aquela coisa, né? Ó, errou uma vez e pronto, já se comprometeu pra sempre. Então e aí, agora vocês vão querer usar o cara de fonte? É isso mesmo? Eu acho muito incrível, cara, como é a cara de pau que vocês têm na internet. Assim, tipo, mano, vocês perderam a vergonha 100%, né? Porque antigamente vocês tomavam expose direto por causa disso, mas hoje em dia é meio que dane-se. Ah, vai do jeito que tá mesmo. Ainda bem que existem canais como o meu aqui, né? Pra expor essa verdade aí pra vocês na internet. E pra finalizar, vejam, por exemplo, isso aqui, ó.
tá? Isso aqui é um post de um perfil alegadamente de Xbox, mas que não joga nada, né, do Xbox aí na internet, mas que é tido como um influencer ou uma influencer, né, de Xbox, ou seja, né, tem uma parcela da galera, né, adota esses perfis desse tipo aqui hoje em dia. É engraçado, né, cara? E isso aí eu sou obrigado a ter que defender, vocês sabem quem, velho? O próprio Tiff. Pois é. Porque na época que tinha essa zoeira, né, entre canais e tudo mais, né, de PlayStation, Xbox, essa zoeira do sonista e do cachista, e isso eu posso falar na nossa época, porque eu era dessa época, né, de ouro aí. A gente, cara, tinha o mínimo de decência de pelo menos ser um, entre aspas, representante da plataforma, usufruindo dela, como se deve fazer, né? Agora, hoje em dia, o mais comum que você vê é canal de Xbox, principalmente, sendo influencer de Xbox e não joga porcaria nenhuma. Você abre a gamertag do cara, um lixo, né? Então é só fazer essa observação. Nisso eu sou obrigado a ter que defender o nosso amigo Tiff. Rolava, lógico, aquela zoeira, né, dos indizinhos e tudo mais, mas pelo menos zerado ali os jogos estavam, né, os principais ali do Xbox. Agora você vai pegar esses perfis aqui, meu amigo, se eu falar pra vocês, olha, dá pra fazer um expose todo dia, mas enfim, né? Só que é só pra finalizar o vídeo, é o que o perfil falando, né? Lá, quando tava rolando os rumores dos jogos do Xbox no PlayStation, né, alguns nomes lá que estavam aparecendo, tava aqui falando, olha, é tudo fanfic. Esse aqui, inclusive, é o mesmo perfil que tava falando, ó, o cara da mídia, ó, Tom Warren, né, do The Verge, né, falando sobre Indiana Jones irem pro PlayStation. Aqui, eu tava falando que era fanfic do Nate the Hate, que era outro insider aí, bastante famoso, né? E agora estão aqui, ó, estão usando o Discord do Windows Central, né, como uma fonte, o insider ali do Windows Central como uma fonte. Engraçado como que agora não é fanfic, né? Enfim, meus amigos, eu não tenho mais tempo aqui pra continuar o vídeo, né? Então, como sempre, eu convido vocês a tirarem suas próprias conclusões. Vou ficando por aqui, um grande abraço pra todos e até a próxima. Tchau, tchau.